Obrigado, pessoal. Tem que botar som aqui no microfone. Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo aí atrás? Então não. Estão me ouvindo aí no finalzinho? Então não. Nosso pessoal um dia chega lá. Próxima encarnação, quem sabe. Pessoal, não perca o show do Léo, ele é maravilhoso. É uma comédia, é um show que vocês vão morrer de rir aqui dentro, se divertir muito com ele. Além, é claro, de ajudar a nossa instituição, a gente está cheio de projetos aí para caminhar, tá bom, pessoal? Então, adquira o ingresso aí, vem para esse dia maravilhoso, que vai ser dia 14 de agosto. Que dia? 17 de agosto. Até ele sabe, eu não sei, mãe. Bom, pessoal, quem não me conhece, eu sou Edmar Barbosa, sou autor de mais de 70 livros espíritas, estou atualmente como presidente desse hospital, estou no espiritismo desde que eu me entendo como gente, né? Minha mediunidade, ela aflorou, eu tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, e a minha infância foi uma infância muito difícil, né? E mediunidade na infância não é bom. A gente tem até uma simpatia que a gente faz aqui com as crianças, né? Que afasta um pouquinho a mediunidade delas. Nós temos vários casos de crianças que vêm aqui, a mãe apavorada. Ah, minha filha está conversando com o espírito, está vendo coisa, está falando de outra vida, né? Mas existe uma simpatia que a gente faz, é uma simpatia que dá uma segurada nisso. E funciona, né? Não funciona, minha amiguinha? Acho que ele chegou aqui desesperada com a filha dela, tadinho. Bom, enfim. Então, eu não tive esse privilégio, quando eu tinha a idade da sua filha, de ter alguém que fizesse essa simpatia para segurar a minha mediunidade. Então, eu tive muitos conflitos como criança, ainda criança com a mediunidade. Na adolescência, eu tive uma coisa, meio que deram um tempo para mim, mas com 25 anos, 26 anos, eu sofri um acidente. Depois que eu voltei desse acidente, onde eu estive do outro lado da vida, né? Acho que todos vocês já conhecem essa história. Eu fui baleado, entrei em coma, saí do meu corpo, vi o meu corpo sobre a maca, falei, caraca, morri. Eu não era espírita, eu nunca tinha ouvido falar de reencarnação, eu nunca tinha ouvido falar de espiritismo. A única referência que eu tinha de espiritismo com 26 anos é que tinha um rapaz em Minas Gerais, chamado Chico, que escrevia cartinha de pessoas que faleceram. Essa é a minha única referência de espiritismo. Mas quando eu olhei para o meu corpo sobre a maca do centro cirúrgico e o médico em cima do meu peito fazendo massagem, eu logo reconheci que eu tinha morrido. A sensação da morte, gente, é uma sensação maravilhosa. Não se desesperem. Morrer é bom demais. E aí eu fui atraído por um túnel de luz muito intensa. Eu cheguei num lugar muito parecido com esse que tem aqui, ó. Hoje eu sei que se trata de uma cidade espiritual. Até então, eu achava que eu cheguei no céu. Olha, a minha crença de céu e inferno, né? Porque eu acreditava em céu e inferno. E eu falei, pô, ainda bem que eu cheguei no céu, né, gente? Não fui pro inferno. E tinha um banquinho desses de praça, eu sentei nesse banquinho para me acalmar, eu estava muito nervoso. Estava muito chateado com Deus por ter permitido que aquele acidente tirasse a minha vida. Estava chateado demais, eu tinha 26 anos só, jovem, estava bem empregado, eu estava solteiro no Rio de Janeiro, eu tinha cabelo, gente. Olha que maravilha. Eu tinha ganho um concurso da coxa mais bonita de São Gonçalo. As meninas fizeram um concurso lá, eu ganhei a coxa mais bonita. Enfim. Então eu estava muito chateado com Deus, né, quando eu cheguei lá. Eu via pessoas passando, todas vestidas de branco, e ali eu tinha certeza que eu estava morto e que eu estava no céu. E aí eu sentei nesse banquinho para me acalmar, ofendendo Deus, aqueles nomes todinhos que vocês conhecem. Por que você deixou isso acontecer comigo? Quem é que vai cuidar do meu filho? Eu tinha um filho até nessa época, tinha 3 anos, o Bruno. E a minha única preocupação era quem ia cuidar do Bruno. Mas aí eu pensei assim, não, mas o que eu tenho de patrimônio já dá. Eu tinha um apartamento, tinha um CR3 conversível, eu tinha um dinheirinho guardado. A mãe dele já tinha uma casa que eu havia dado para morar, tinha um apartamento alugado que era a pensão dela. Eu falei, não vai ficar tudo bem. E nesse instante a minha mãe surgiu de trás do banco. Eu perdi minha mãe com 13 anos de idade, 14 anos, no dia 15 de dezembro de 1974. Minha mãe morreu num acidente de carro junto com meu padrasto em Magé. Meu padrasto dormiu no volante, ele bateu numa carreta de abacaxi e morreram os dois. A minha avózinha estava no carro, não morreu. Ficou muito mal, durante quase um ano no hospital, mas não morreu.
E a minha mãe surgiu de trás do banco. Eu falei, mãe, eu nem sabia que a vida continuava. Para mim, sabe, a minha ignorância espiritual naquela época era muito grande. E quando eu vi a minha mãe, gente, eu voei no pescoço dela, beijei. Falei, mãe, que saudade que eu estava de você, mãe. Ela, calma, filho, senta aqui. Eu estava quase enforcando a minha mãe, né, gente? Imagina. E aí ela sentou do meu lado aqui, eu sentei do lado esquerdo dela, ela puxou a minha cabeça, repousou no colo dela e começou a fazer carinho. Aqui na minha, eu tinha cabelo, né, gente? Ela, filho, fica calmo. Eu falei, mãe, você viu o que aconteceu comigo? Ela, vi, meu amor. Fica calmo, tá tudo bem, tá bom? Eu falei, mãe, como é bom estar com você. Ela, filho, você tem que voltar. Você vai ter que voltar, meu amor. Eu falei, não, mãe. Quero voltar não, mãe, quero ficar com você. Não, filho, você tem que voltar, meu amor. Eu falei, não, mãe, eu não quero voltar. Não tem nada lá que, né? Não tinha mais nada que me interessava aqui. Engraçado que a sensação que a gente tem é que a gente realmente está num lugar distante. Sabe? A gente tem aquela sensação que a gente está fora daqui, como se a gente pegasse um avião e descesse em Miami. Você tem sensação que você está em Miami, que o Brasil está longe de você, né? Que a sua casa está longe de você. E essa sensação eu sentia nitidamente. Que a minha casa, o meu lugar, estava longe de mim. E aí a minha mãe, fazendo carinho, ela falou assim, filho, você tem que voltar. Eu falei, mãe, eu não quero voltar. Não, amor, você tem que voltar. Olha só. Seja justo, honesto e bom. As 3 palavras que ecoaram na minha vida até o dia de hoje. Quando ela acabou de falar isso, eu acordei do coma 3 dias depois, entubado. Eu acordei mais chateado do que fui, que eu não queria ter voltado. Mas aquela experiência transformou totalmente a minha vida. Porque não é um sonho, não é uma viagem. Eu nunca usei droga, não sei nem o que é uma viagem de droga. Mas é tão real, é como a gente está aqui agora, reunido, conversando. É essa realidade que você vai ver do outro lado da vida. É essa verdade. E essa verdade me faz ser o homem que sou. Eu não consigo fugir dessa experiência de quase morte. Eu, desde os 26 anos, que eu estou preso a essa experiência que eu vivi e a qual eu não tenho como negar, que eu vivi aquilo com a minha mãe. Então, quando eu voltei, eu fui nas igrejas procurar resposta. Fui na igreja católica. A minha primeira referência era a igreja católica. Eu fui conversar com o padre Té, lá em São Gonçalo. E o padre, eu contei essa história para ele. Padre, meu filho, isso é coisa da sua cabeça. É efeito de anestesia. Eu falei, padre, eu já tinha tomado anestesia há muito tempo. Eu estava no meio de uma cirurgia. Eu perdi um rim, tive lesão no vasto intestino nesse acidente. E uma das balas, eu fui baleado com 5 tiros, a queima-roupa. Uma das balas passou a 5 milímetros do meu coração. Milímetros. Gente, não era bandido não, tá? Foi uma briga de futebol, ele estava brigando no campo e tinha um cara armado. E ele me escolheu como vítima desse episódio. Lá no Jardim Catarina. Quem é do Jardim Catarina? Então aquela experiência mudou totalmente a minha vida. Quando eu saí da igreja católica, eu não encontrei a resposta, eu fui procurar na igreja evangélica, conversar com um pastor que orou muito por mim. Eu sou muito grato aos evangélicos, que fizeram corrente de oração, trabalharam muito para me recuperar. Porque o médico foi bem claro, olha, se o seu rim funcionar, você está salvo. Se não funcionar, você está morto. E funcionou, graças a Deus eu estou aqui até hoje. Então essa experiência que transformou totalmente a minha vida. Eu sou um homem transformado, eu não sou igual a vocês, gostaria muito de ser. Gostaria de ser uma pessoa cética, uma pessoa que questionasse, uma pessoa que tivesse dúvida. Eu não tenho nenhuma dúvida que a vida continua. Nenhuma. E quando, logo após esse episódio, a minha mediunidade, que já era desde criança, aflorou de uma forma que eu passei a ter mais contato com os espíritos. Eu passei a ter mais compreensão do que eles queriam comigo. Porque até então eu fugia deles. Eu tinha medo de espírito. Mas com esse episódio da experiência de quase morte, como eu estive com a minha mãezinha, eu falei, não, esses caras estão aqui para me ajudar, tem um propósito, há algo que eu tenho que fazer ao lado desses espíritos. Então,
Aconteceu um evento de um encontro de uma paquera que eu tinha na barca, eu paquerava uma menina na barca, e quando eu cheguei na barca, depois de 2, 3 meses que eu voltei a trabalhar, ela olhou na barca, olhou para mim e falou: bigode, o que houve com você? Eu tinha bigode, gente. Eu estava com 47 quilos. Eu não tinha carne, só osso. A minha calça era amarrada com barbante, porque tinha que juntar a calça para poder ir trabalhar, né? E ela chegou perto de mim, era uma paquera, a gente nunca tinha se falado, a gente só se olhava na barca. E ela olhou para mim e falou assim: bigode, o que houve com você? Você está com AIDS? Eu falei: não, galera, que AIDS o quê? Aí contei para ela que eu sofri um acidente, fui baleado, não contei da experiência que eu tive com a minha mãe. E ela olhou para mim e falou assim: você acredita em espiritismo? Eu falei: não, não tenho religião. Ela falou: posso fazer um convite? Eu falei: pode. Você vai lá na minha casa hoje à noite? Eu falei: opa, conquistei. Vai lá. Aí eu fui à noite na casa dela, aqui na Gavião Peixoto, em Carinho, todo cheiroso, achando, né, que eu ia beijar aquela menina que eu tanto perseguia, né? Era uma reunião espírita. E foi o meu primeiro contato com o espiritismo. E ali eu tive a resposta de tudo aquilo que eu vivi fora do meu corpo. Que o espiritismo é uma religião que ela não te obriga a nada, você é totalmente livre. Aqui não tem dogmas. Nós somos livres, a gente canta rock and roll, a gente se diverte, a gente faz espiritismo da forma alegre, como Jesus sempre fez. Jesus não pregou tristeza, Jesus não falou chore, viva chorando, viva se lamentando, não. Jesus sempre foi um cara positivo. Vamos lá, creia em Deus Pai, creia em mim. Não é? Jesus sempre pregou a bondade, o amor, a alegria, né? Então, quando a gente se reúne como irmãos que somos em Cristo, para louvar a Deus e atender, receber as benesses que vêm do plano espiritual, todos nós somos beneficiados. Eu gosto do espiritismo por isso. Você não é obrigado a usar uma roupa, você não é obrigado a não cortar o cabelo, você não é obrigado a ter uma Bíblia, você não é obrigado a seguir nada. Segue o teu juízo, porque o teu juízo está no teu coração. Pedro perguntou para Jesus onde é que estava Deus. Jesus falou: Deus está no teu coração. O teu juiz está no teu coração. Toda vez que a gente faz uma coisa que não é boa, que contraria as vontades do nosso Pai, logo a gente sente um arrependimento. Pô, por que eu fiz isso, né? Poxa, eu fui tão grosso com essa pessoa. Não tinha necessidade de eu fazer isso. Não é verdade, pessoal? A gente não fica com angústia, uma mágoa dentro do peito, não fica? Chateado com a gente mesmo? É Deus falando: filho, não gostei. Agora, quando você faz uma caridade, quando você ajuda alguém, já reparou? É um orgasmo aqui dentro. É uma alegria que a gente não sabe explicar. É uma satisfação que é Deus dizendo: filho, parabéns, meu amor. Gostei do que você fez agora. Então, nessa terra aqui encarnada, hoje não tem ninguém que pode assegurar para nós a palavra de Deus. Não existe. Todos que estamos aqui somos pecadores. Estamos aqui para reparar o nosso passado espiritual. Se nós formos olhar a história da humanidade, nós vamos ver que a humanidade até hoje é guerra, é perseguição, é ideologia. Até hoje, a gente continua matando pessoas porque são gays. A gente continua discriminando uma pessoa porque ela é negra. A gente continua tratando as pessoas mal pelo poder do dinheiro que a gente tem. Não, porque eu sou melhor do que fulano, porque eu tenho mais dinheiro do que você, não é melhor do que ninguém. Aos olhos do Pai, nós somos iguais. E essa religião, o Espiritismo, nos ensina a sermos iguais, a sermos irmãos uns dos outros. Compreender que nós estamos aqui por um propósito, você veio aqui por um motivo. Você não é uma coisa. Você não é um animal. Você não é um objeto. Você não é uma criatura. Você é filho de Deus. Se Ele te mandou para cá, você tem que fazer alguma coisa. Você tem que descobrir o que eu vim fazer aqui. É isso que a minha religião ensina. Questione-se: quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Por que eu estou aqui? Por que eu estou nesse idioma? Nessa pele? Nesse estado? Nessa cidade?
com essa esposa, com aqueles filhos. Por quê? Eu poderia ter nascido na França. Eu poderia ter nascido na Inglaterra. Filho da Diana, imagina que maravilha. Filho da Diana, princesa, e eu seria um príncipe. Nasci pobre, careca em São Gonçalo. Tem um motivo. Você não é um acaso. Você não é uma bola jogada no universo. Pra vocês terem uma ideia como é a criação de Deus, como Deus é perfeito, no ano de 1900, agora, 1900, haviam encarnados nesse planeta 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas, perdão. No ano de 1900, nós tínhamos 1 bilhão de pessoas. Em 1950, nós atingimos 2 bilhões de pessoas. Por que em 2025 tem 8 bilhões? Como é que explica 6 bilhões de espíritos encarnarem em 75 anos? Por que não encarnou 8 bilhões de espíritos antes de 1900? Por que em 1950 só tinha 2 bilhões? E por que em 74 anos encarnou aqui 6 bilhões de espíritos? Onde estavam esses espíritos? Estavam onde? No céu? No inferno? Onde estavam 6 bilhões de espíritos? Para de repente nascer aqui e você acha que você é desse planeta. Hoje eu vi um artigo que a ciência já confirma 6 sexilhões de planetas. É tanto zero que não dá nem para falar, gente. É 1 sexilhões de planetas, aproximadamente, no nosso universo. E você acha que você está sozinho? Você acha que você veio daqui, ficou aqui esperando os anos passarem para você reencarnar e nascer? E você acha que Deus está cuidando só desses 8 bilhões? Uma criatura tão perfeita? Que criou tudo perfeitamente? Quem estuda um pouquinho mais sabe que a atmosfera do nosso planeta, se ela fosse 1 grau a mais ou 1 grau a menos, nós seríamos anões ou seríamos gigantes. Mas a atmosfera tem a pressão exata para que nós possamos viver aqui. Então, começar a questionar essas coisas é bom demais, porque Espiritismo é ciência. O Espiritismo não é uma religião que te dá um livro e fala assim, você tem que seguir isso aqui, hein? Não! O Espiritismo é ciência o tempo todo. Vamos buscar na ciência a resposta para aquilo que a gente está vivendo no Espiritismo. Já se tem certeza que nosso cérebro, ele continua funcionando 10 minutos após sua morte do corpo físico. Durante 10 minutos o seu cérebro fica vivo. Meu Deus, se o corpo morreu, como é que o cérebro fica vivo? O coração parou, os órgãos entraram em falência, mas o cérebro continua durante aproximadamente 10 minutos funcionando. Não seria um espírito alimentando esse cérebro? Que é uma energia extrafísica? Nós temos que tentar entender Deus. Deus é incompreensível. A minha mentora, essa menina aqui, Nina Brestonini, eu já escrevi mais de 50 livros com ela, ela fala assim, Osmar, Deus inexiste. Como, Nina? Deus inexiste? Sim, meu filho. Toda causa não tem um efeito, pessoal? Tem ou não tem? Se eu jogar esse controle aqui na minha esposa, nós vamos conseguir parar ele até chegar nela? Vamos? Se você pegar uma pedra e atirar em algum lugar, você consegue parar essa pedra depois de atirada? Essa pedra é a causa. O que vai acontecer depois é o... Se Deus existe, ele é um efeito de alguma coisa. Entende isso? Antes de Deus existe alguma coisa, a causa. Por isso que ela fala que Deus inexiste. Que nós não conhecemos a causa da criação. Se Deus é um ser, tem algo antes dele. Então o Espiritismo está buscando essas respostas, sabe? Essa religião fica ali questionando
Peraí, o que é um espírito? De que ele é composto? Como é que ele atua sobre um corpo? O que acontece com o corpo na hora da morte? Para onde vai o espírito que é mau? Para onde vai o espírito que é bom? Porque se nós formos avaliar a justiça de Deus, nós vamos entender que criminoso e vítima não podem ir para o mesmo lugar. Concordam? Imagina um pedófilo que assassina uma criança acordar no céu do lado da criança? Não, não é justo. É justo que ele passe por um processo para se recuperar, pois ele também é filho de Deus. E muitos de nós estamos nesse processo de recuperação dos nossos erros. Então você não precisa ter uma religião. Deus não quer a religião que você vai. Deus quer a religião que você é longe dele. Bota isso na tua cabeça. E o Espiritismo nos ensina isso. É a minha conduta diária com a minha família, com os meus amigos, as minhas relações, sejam elas financeiras, sejam elas amorosas, sejam elas relações de algum interesse pessoal. O outro é sempre o nosso professor. Eu vou estar sempre aprendendo com uma pessoa. Uma pessoa vai estar sempre me ensinando ou a ser igual a ela, melhor que ela, ou não ser igual a ela. Isso é muito importante que a gente aprenda. Se você não gosta de uma coisa numa pessoa, não seja igual a ela. É simples. Se eu não gosto do que eu estou vendo, eu não vou ser o que eu não estou vendo. Então, em 2015, 14, por aí, eu conheci essa menina, Nina Bestonini. Ruiva, 24 anos de idade, cheia de sardinhas no rosto. Apareceu para mim como meu mentor e falou: Osmar, eu vim aqui escrever um livro com você. Um livro? Sim. Nós tínhamos muita dificuldade financeira naquela época com nossos projetos sociais. Muita mesmo. Porque a igreja, a maioria das igrejas, pregam a bonança para que vocês, fiéis, depositem alguma coisa, façam uma oferta, paguem um dízimo. Espiritismo, não. A gente vende uma rifinha para ajudar a gente a pagar uma conta de luz. A gente tem alguns amigos aqui que nos ajudam, graças a Deus, mas vocês não vão ver nunca uma casa espírita séria pedindo dinheiro a vocês. Os mentores espirituais nos auxiliam de alguma forma. E a forma que os mentores encontraram em mim foi esse livro. 5 Dias no Umbral. Psicografei em 2014, foi lançado em 2015. Está com 10 anos agora. Esse livro, está indo para o cinema, vocês vão assistir daqui a 1 ano e meio, mais ou menos, já está na tela do cinema. Todo o recurso desse livro possibilitou essa construção. Muito trabalho, muita gente amiga que ajudou, muita rifinha, muito violão, muito almoço fraterno. Não foi fácil, porque um prédio desse, vocês já de convir que não é barato para construir. Muita gente ajudou, mas o começo foi aqui, nesse livro. E foi essa menina, Nina Bestonini, que me trouxe esse livro. Então eu quero hoje refletir com vocês em algumas frases dela. Vamos refletir junto com ela, pessoal? Essa jovem menina que desencarnou aos 24 anos aqui no Brasil, de uma insuficiência cardíaca. Ela nasceu com problema no coração e desencarnou aos 24 anos lutando para viver aqui. O livro conta a história dela. Aconselho todos vocês a lerem. São 4 livros: 5 Dias no Umbral, 5 Dias no Umbral Resgate, 5 Dias no Umbral Perdão e 5 Dias no Umbral Limite. São 4 livros que contam a saga de Nina Bestonini. Essa jovem é minha orientadora, é minha parceira, minha amiga, é tudo que eu tenho. Eu nem sei se deveria perturbar com isso, mas como já estou acostumado com vocês e sei que nada que me acontece é por acaso, principalmente quando estou psicografando, eu quero perguntar uma coisa para vocês. Pergunte: qual a verdadeira missão dos espíritos? Porque muita gente acha que o espírito é nosso empregado. Não, eu vou na casa espírita porque o espírito vai me ajudar a resolver meu problema do meu emprego. Não vai. A missão dos espíritos entre nós é nos guiar, nos orientar. É passar para nós as experiências que eles viveram e nos ajudar de forma positiva. Ajudar no nosso equilíbrio espiritual, no nosso equilíbrio emocional, na nossa saúde, na abertura dos nossos caminhos. Eles têm esse poder, mas não são nossos empregados.
E eu perguntei para ela qual era a verdadeira missão do Espírito. Ela perguntou. Ela falou assim, Osmar, então eu vou te convidar para uma reflexão, pode ser? Eu falei, vamos lá, Nina. Imagine acordar em um planeta onde todos os habitantes sabem quem são. Por relembrarem sua existência divina, nesse planeta não existe o mal. O apego, Osmar, é inexistente, pois todos sabem que o universo é sua morada. Sem perder sua individualidade, todos trabalham por um objetivo comum: ajudar, ajudar e ajudar. Porque quando a gente desencarna, a gente chega na vida espiritual, nada disso que você tem hoje serve para nada. Seu corpo, seu patrimônio, seu carro, seu dinheiro. A única coisa que você vai usar na vida espiritual é a sua intelectualidade, aquilo que você aprendeu. A sua inteligência você não vai perder. Então, nesse lugar paradisíaco, os espíritos e a natureza trabalham em conjunto. Todos possuem habilidades psíquicas suficientes para experimentarem de forma natural todas as coisas que nesse planeta existem. Todos são livres para se teletransportar e volitar pelo universo, para restaurar a harmonia por onde precisar. Volitar é a capacidade que nós temos de voar quando estamos desencarnados. Então imagina, você vai chegar num planeta onde não existe o mal, onde todas as pessoas estão focadas em ajudar, 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 e você vai poder volitar, visitar outras cidades, outras colônias, outros lugares, outros planetas, outras dimensões. Claro, sempre ao lado de espíritos que são mais elevados. Você gostou do que te revelei até agora? A Nina falou. Eu falei que sim. Ela falou assim, Osmar, é a sua memória astral relembrando sua origem. Todos nós temos isso. Essa memória astral que relembra a nossa origem. Minha memória astral? Sim. Eu nem sabia que tenho isso. Você não nasceu na Terra, Osmar. Você está encarnado nesse planeta temporariamente. Você pertence ao universo. Todos nós pertencemos ao universo. Nós estamos aqui temporariamente, somos viajores. Todos nós chegamos aqui, não vamos ficar aqui. Do berço ao túmulo, tem tanta coisa acontecendo. A única certeza que todos nós temos hoje é que estamos indo em direção ao túmulo. Não existe vida eterna aqui. Nosso corpo envelhece. Ele morre todo dia um pouquinho. Amanhã eu vou estar mais morto que hoje. E todos vocês também. Tudo é muito mais sutil e perfeito onde viemos, Osmar. Você e todos que estão encarnados precisam despertar. Estou a caminho, Nina. O despertar exige muito mais de todos nós, Osmar. É muito importante você rever e reavaliar tudo que te disseram ser verdade até o presente momento e buscar a reconexão com sua essência, que nunca foi humana. Nós não somos humanos, nós somos seres espirituais. Nós temos que nos conectar à nossa espiritualidade, entender. Eu não vou morrer, eu só estou num momento aqui na Terra. Um momento com a minha família, um momento nesse idioma, um momento nessa pele, nesse corpo. É um momento que dura mais ou menos 80 anos. Tem gente que dura menos, tem gente que dura mais. Mas a média é 70 e pouco, 80 anos. Então, nós precisamos entender que a nossa essência nunca é humana. Nós não somos humanos. Vocês não são humanos. Vocês estão humanos, temporariamente. Então, ela é e sempre será divina, mas preste muita atenção a essas linhas. Olha a Nina falando, Osmar, preste atenção a essas linhas. Não pense que é fácil todo esse processo. Não é. Porque muitos se sentem perdidos quando decidem mudar. Mas a mudança é necessária. Nós precisamos compreender que há algo além de nós. Há algo muito maior nos esperando. Algo infinito, infinitamente belo, infinitamente perfeito, infinitamente harmonioso, onde o amor prepondera, onde a compreensão da nossa existência se torna realidade, onde todos nós vamos nos entender como irmãos, porque não tem o que disputar lá.
lá não tem dinheiro, lá não tem morte. Vou disputar o quê? Nós temos que nos preparar para esse encontro divino. Nos encontrar conosco mesmo em primeiro lugar. Se você não se encontrar consigo, você vai chegar lá perdido. Eu tenho que entender, eu sou um espírito. A mudança é uma decisão pessoal e deve ser tomada com coragem para deixar tudo que você pensa no passado, recomeçar e começar a se reconectar com o futuro, porque o futuro nas cidades espirituais, ou até mesmo em outro planeta, não é uma utopia. Tudo o que digo será a sua próxima realidade. Se é o mentor espiritual falando, Osmar, tudo que eu estou te falando vai ser a sua próxima realidade. As cidades espirituais não são uma fantasia, é uma realidade. Vocês vão acordar em algum lugar. Pode me chamar. Pode me xingar de lá se for mentira. Afinal, como se reconectar à sua essência sem causar danos a tudo aquilo que você aprendeu ou interiorizou como verdade até os dias de hoje? Como mudar a minha crença? Como é que eu faço isso? A igreja fala que tem céu e tem inferno, que vai ter ressuscitado. Como é que é? Eu não sei nem o que é. Vai ressuscitar depois de morto? Vai descer um anjo da terra e vai. Não sei, eu não entendo muito bem de igreja católica, não. Mas como limpar de dentro de nós a crosta negativa que acumulamos durante tanto tempo? Como saber diferenciar o ego do que realmente você é? Deixa a nossa vaidade de lado. Vamos olhar para o lado. Vamos olhar para dentro. O que eu tenho de ruim aqui dentro? O que eu tenho que mudar em mim? O que eu tenho que Deus não gosta? O que eu faço com as pessoas que convivem comigo? Porque as pessoas que convivem conosco nos amam. Nossa mãe nos ama. Nossos filhos nos amam. Ninguém quer perder a gente. Ninguém quer perder você. Você é uma criatura importante para alguém. Tem alguém que te ama muito. Creia nisso. Você vai fazer falta quando for embora. Você vai deixar pessoas chorando, triste, porque você partiu. Quantas pessoas estão tristes hoje porque alguém partiu? Quantas pessoas estão em pedaços hoje porque perdeu metade? Uma esposa, um marido, uma mãe, um pai. Quantas pessoas estão se encontrando sem força para continuar? E parece que a metade foi arrancada de dentro. Uma mãe que perdeu um filho, perdeu metade do coração. A perda é ruim, mas ela ainda existe. Os afastamentos são temporários e necessários para a nossa evolução. Reparem que a gente ama mais quando perde. A gente costuma não valorizar as pessoas que nos amam hoje. A gente só quer valorizar quando perde. E aí já era. E aí fica aquela dor no coração. Poxa vida, eu podia ter abraçado mais. Eu podia ter beijado mais. Eu podia ter dito, eu te amo. Eu podia ter te abraçado, mãe. Deitar no teu colo e dizer, mãezinha, eu te amo tanto. Eu podia abraçar minha esposa e dizer assim, você é tão importante para mim. Eu já falei para minha esposa isso. O último rosto que eu quero ver antes de ir embora é o dela. Eu quero ter a oportunidade de, no dia que eu ir embora, na minha despedida, o último olhar que eu quero ver é o dela. Porque foi ela que eu escolhi para viver. Porque ela é a mãe dos meus filhos. Ela é a pessoa que eu respeito e amo. Nossos laços não são dessa vida. Sua esposa não é dessa vida. Seu pai não é dessa vida. Sua mãe também não. Então, enquanto a gente não diferenciar o ego do que realmente somos, deixar a vaidade de lado, dizer eu te amo não é feio, não. Não é ser covarde, não é ser diminuído porque você ama alguém. Não vou dizer que eu amo não, porque vai achar que eu, né? Vai achar que eu estou me rebaixando, que eu estou me humilhando. Humilhe-se. Vale a pena. É melhor você se humilhar agora do que depois ficar chorando pelo canto. Poxa vida,
que eu não falei? Por que eu não valorizei? Por que eu não amei? Até hoje, o que você aprendeu com os professores naturais da vida é sua identidade. E sua identidade se baseia no corpo físico e no nome que te deram quando você nasceu. Te ensinaram que tudo o que você precisa está fora de você. Te disseram que o conhecimento está nas escolas ou nas universidades. Te ditaram um caminho que se resume em trabalhar, pagar contas e morrer. Te deram funções na matéria, tais como professor, engenheiro, advogado, e disseram que é isso que você é e nada mais. Te educaram a buscar a felicidade nos prazeres momentâneos, nas riquezas adquiridas ou nas relações carnais. Te induzem diariamente a distrações, ao consumo e aos vícios. Para os que não se satisfazem com esses prazeres, criaram as religiões, as doutrinas, as ideologias. E pior, te disseram que a verdade absoluta está ali, para que não haja questionamentos. E para os que questionam, criaram inúmeros adjetivos negativos e armadilhas que aprisionam a mente de tal forma que as escravizam por longos períodos. Vos tiraram todo o poder interior, afirmando que és pequeno e ignorante em relação ao universo. Olha o que a mentora está falando. Olha o que o modelo de sociedade faz conosco. O modelo de religião faz conosco. Nos aprisiona em ideologias que se dizem ser a pura verdade. Todos os dias nós somos induzidos ao apego, aos medos e culpas. Somente a desconstrução interior tem o poder de te libertar dessas amarras. Lembre-se que você é parte do universo e não escravo dele. Olha o que a mentora Nina fala lá. Você é parte do universo e não escravo dele. Decida-se por mudar. Aceitar-se em essência a partir dessa decisão. Mudar. Enxergar novos horizontes, novas possibilidades e desfrutar da vida sem amarras psicológicas, ideológicas ou doutrinárias. Isso é espiritismo, tá, gente? Isso é espiritismo, tá? Não se refugie no medo de que irá enfrentar. Quem escraviza foi um dia escravizado. Pense nisso. Tudo que te prende é gaiola, que te impede de voar. És livre desde a criação. Isso é um mentor espiritual, a minha mentora de 24 anos de idade falando para mim, ensinando a viver aqui. Tudo que me prende é gaiola. Ideologias, religiões, doutrinas. Não, eu sou livre. Eu sou filho do Criador. Eu estou passeando por aqui, eu estou passando por aqui. Estou tentando contar uma história. E todos nós temos que contar uma história. Você veio aqui para contar a sua história. Não foge disso não, tá? Não passa desapercebido aqui não. Você tem uma história bonita para contar. Todo dia você recebe uma página em branco no livro da vida. Todos os dias, quando você acorda, é uma página em branco no livro da sua vida. O que é que você está escrevendo? Qual é a tua história? Não, eu estou ganhando dinheiro, estou rico. Está rico? Rico de pobreza. A maior riqueza do homem é o que ele carrega dentro dele. O maior patrimônio da alma é o conhecimento, a sabedoria. São 2 atributos que você tem para viver na vida espiritual. 2. Deus é tão bom que só definiu 2 atributos para que a gente possa permanecer na vida espiritual e não voltar mais aqui. E aqui é bom? Você imagina lá. Imagina, viver sem um corpo biologicamente tão limitado. Um corpo que eu tenho que almoçar, tenho que tomar banho, tenho que jantar, tenho que cortar unha, cortar cabelo. Tem um modelo de sociedade, eu não posso andar pelado. Lá, nós estamos nus de tudo aquilo que a gente acha que vale alguma coisa. São 2 atributos. 2, só 2. 2 virtudes que eu preciso ter para chegar no céu e ficar. Moralidade e conhecimento. Só isso.
Moralmente, eu tenho que ser um espírito conforme o meu coração, não ferir, não magoar, não dizer mal, não maltratar, ser justo, honesto e bom. Intelectualidade eu vou adquirir como? Hoje, uma palestra como essa. Eu estou aprendendo. Eu tenho certeza que para muitas pessoas aqui um horizonte novo está se mostrando. Opa! Estou gostando disso aí que eu estou vendo. Como assim? Eu sou livre? Você é livre. Eu posso? Pode. Você pode tudo. A minha religião é boa por isso. No Espiritismo, você pode tudo. Hoje eu não vou. Tá bom. Hoje eu não quero. Tá bom. Hoje eu quero. Tá bom. Vou subir, sobe. Vou descer, desce. Então, todos nós estamos destinados ao desenlace carnal. Todos nós iremos desencarnar, gente. Não vivam pensando que são eternos enquanto encarnados. És eterno em espírito. Olha o que diz a mentora. Nós somos eternos em espírito, não na carne. Essa carne está morrendo todo dia. E estar em espírito é estar integralmente em comunhão com a criação divina. Pare de pensar que Deus é algo que vigia seus passos, que administra sua vida. Ele não é imaginável. Deus é inimaginável para a maioria daqueles que refletem Deus como humano. Deus não é humano, gente. Não tem sentimento sequer parecido com nossos sentimentos humanos. Deus é o tudo. É a perfeição. É a bondade, o amor, a união, o afeto, o carinho. Não tem interesses. O único interesse do nosso Pai é que nós nos tornemos melhores. Só isso. Para quê? Para que Deus quer que eu seja perfeito? Por que Deus quer que eu seja melhor? Eu não sei. O propósito do meu Pai eu desconheço. Ele só pede o seguinte: filho, vá e evolua. Adquira intelecto, adquira conhecimento. Porque você vai para uma realidade nova, diferente, onde o conhecimento vai fazer muita falta. Eu nunca consigo terminar essa palestra. Impressionante. Você sabia que se você viajar na velocidade da luz, você sabia que se você viajar na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, ainda assim levaria 100 mil anos para você ir de uma extremidade à outra da galáxia em que você vive. Olha, a Via Láctea, eu precisaria de 100 mil anos na velocidade da luz para ir de um lado a outro da galáxia em que eu vivo. No meio dessa vastidão, vossa galáxia é lar estimado de 100 a 400 bilhões de estrelas e inúmeros planetas, incluindo o planeta Terra. Apesar de seu tamanho impressionante, a Via Láctea é apenas um pontinho no cosmos, já que existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável por nós atualmente. 2 trilhões de galáxias a gente consegue observar hoje. Olha o que o mentor está falando. O que disse é apenas uma parte do que você pode aprender e se esforçar. Pare de viver simplesmente por viver. Você é parte desse universo. O que tens feito por ele? Vocês precisam entender definitivamente que Deus não castiga. Parem de se vitimar achando que o mundo vai parar até que o seu problema e sua dor passe. A noção de castigo foi introduzida pelas religiões para manter o sentimento constante de culpa nas pessoas, para controlá-las. Essa ideia perpetua o ciclo da autopunição e do medo. Pense nisso. Pare de achar que Deus castiga a gente. Ele não castiga, Ele ama. O Espiritismo veio como uma porta, acolher vocês, botar para dentro. Vem cá, meus filhos. Muita gente não entende por que Jesus foi crucificado. Descendentes de Davi, das tribos de Davi naquela época, não podiam ser crucificados. Os descendentes de Davi era uma lei judaica que até hoje
Existe uma lei judaica que diz: descendentes de Davi não podem ser crucificados. Jesus era descendente de Davi, Jesus era judeu. E por que foi crucificado? Porque ele queria morrer de braços abertos. Sabe por causa de quê? Para mostrar para todos nós que ele continua de braços abertos. Ele continua nos esperando de braços abertos. E nessa palestra de hoje, eu peço que Jesus entre na vida de cada um de vocês. E que cada um de vocês hoje levante. Levante. Abrace o irmão ao seu lado como se estivesse abraçando Jesus. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos encerrar nosso encontro com a nossa palestra, com nossa oração, pessoal. Muito obrigado. Vamos orar? Pode sentar.